Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. São 10h09. Vamos falar sobre o seu bolso. Provavelmente você acompanhou recentemente aí na imprensa, no noticiário de uma maneira geral, toda uma discussão envolvendo o parcelamento dos cartões de crédito. É quase que uma instituição nacional, parcelamento 10 vezes sem juros, né? Às vezes até mais, em mais prestações, em mais parcelas. Para muita gente é o jeito de conseguir comprar algum bem com valor um pouco mais alto, né? Um jeito que cabe no bolso. Mas está acontecendo toda uma discussão envolvendo aí Banco Central, as instituições financeiras de uma maneira geral também, os bancos buscando, na prática, suspender ou mudar esse tipo de parcelamento que já caiu no gosto do brasileiro, isso há muito tempo, não é? Uma das ideias aventadas, sugeridas, é a redução nesse número de parcelas, inclusive com a incidência de juros. Pano de fundo, toda essa questão envolvendo também juros do cartão de crédito, do rotativo, é uma confusão danada. E claro que houve a grita do outro lado, não é? Quem está ali no comércio, na ponta, sabe da importância desse tipo de parcelamento. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui agora com a economista da CDL-BH, Ana Paula Bastos, que vai nos ajudar a entender o que está por trás aí dessas discussões e o quão impactante seria para o comércio de uma maneira geral. Tudo bem, Ana? Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos, é um prazer estar conversando com vocês, com os ouvintes aí da Band News. Prazer é nosso. Ô, Ana, todo brasileiro, né? Quem nunca, né? Fez aí qualquer compra 10 vezes sem juros, como eu falei, muitas vezes é o jeito que cabe no bolso mesmo, né? Eu queria entender para o consumidor, e você representando aqui como economista da CDL, o que isso representa para esse comércio, não só o de rua, mas a gente sabe, comércio eletrônico também, essa modalidade de pagamento super comum. Primeiro, o que isso representa aí para o comércio, esse parcelamento que a gente chama aí de sem juros? É tudo, né? Hoje 40% das vendas realizadas no comércio é através do parcelamento do cartão de crédito. Então, assim, os sem juros, principalmente para compras de bens de maior valor agregado, que seriam os eletrodomésticos, você compra um móvel. Então, isso, a classe C, D e E, ela é extremamente dependente dessa modalidade, porque ela não tem a maioria para comprar à vista. Então, quando você abre essa possibilidade do parcelamento sem juros, é onde que essa pessoa vai comprar, onde essa parcela da população vai comprar. Por isso que ela é tão importante para o varejo e principalmente para os pequenos. Aí já tem ouvinte aqui perguntando, mas quando fala que é sem juros mesmo? E aí? É sem juros mesmo. Se ele falar que é sem juros mesmo. Se você compra um bem de R$1.000 e dividiu de 10 vezes, R$100 é sem juros mesmo. Por isso que a gente fala, presta atenção muito, assim, que a gente fala para o consumidor final, prestar muita atenção, e na hora que for comprar, ver se não tem juros sendo cobrado. O valor à vista é 1.000 ou a prazo, por exemplo, é 1.500. Aí sim tem juros. Mas quando fala que é R$1.000 a prazo, aí não tem juros nenhum. Ô, Ana, eu queria só insistir, quem fala é Murilo, eu queria só insistir nisso, porque antigamente, e eu tô falando antigamente, há uns 15, 20 anos, você ia comprar alguma coisa, aí você falava assim, se eu pagar à vista, aí você tinha um desconto no pagamento à vista. Hoje as pessoas falam, custa R$1.000, 10 vezes sem juros. Aí você fala, não, mas se eu pagar à vista, não, é o mesmo preço. Assim, parece uma matemática meio impossível. Já existe um juros embutido nesse valor, não? Quando se parcela aí? Não, porque quando você não... O empresário, cabe a ele querer ceder esse desconto à vista ou não, entendeu? Ele pode, por exemplo, dar 10% à vista, cabe a decisão dele de política comercial ceder esse desconto ou não. Agora, se ele está colocando um produto a R$1.000, você pode pagar à vista ou parcelado, é a mesma modalidade, não tem juros embutidos. Agora, quando ele fala assim, R$1.000 realmente, e se você quiser parcelar, eu vou aumentar um pouquinho, vai ser 1.200, aí sim não tem um juros embutido. Mas quando o preço do montante, o preço final do produto é 1.000, e ele quer cobrar 1.000, ele pode cobrar o 1.000, entendeu? Não tem um juros embutido aí. Se ele quiser ceder o desconto, ele pode, mas ele perde também. Sim, agora, por trás disso, há um incentivo para a compra, ou qual seria, de fato, a vantagem, né, para o consumidor e as operadoras, né, o que elas alegam, hein, Ana? O que acontece?
Hoje, a vantagem para o consumidor é que a maioria, nós somos classe C, D e E. Nós estamos falando de uma renda média, gente, de R$ 3.933 por mês. Então, as pessoas querem comprar bens de maior valor agregado. Ela quer comprar um eletrodoméstico, ela quer renovar um móvel da sua casa. Então, ela precisa desse crédito, entendeu? Então, cobrar os juros por esse crédito pesa no orçamento dessa população. Então, ela vai o quê? Ela vai deixar de consumir, entendeu? Então, isso é ruim para essa população. E para o que ganham as operadoras de cartão de crédito? Elas ganham de quê? Com juros. É os juros do rotativo. Quando você não paga a prestação, né, a sua parcela do cartão de crédito como um todo, você ganha nos juros do rotativo, você entra no rotativo, que é os juros que a gente sabe que é um juros de 450% ao ano, é um juro altíssimo, entendeu? E que a capacidade de pagamento da população, quando entra nessa modalidade de pagamento, fica quase impossível de honrar essa dívida. Ana, eu queria te ouvir um pouquinho sobre toda essa discussão que foi iniciada recentemente sobre, você até tocou aí no finzinho da sua resposta, né, sobre o rotativo do cartão de crédito, né, pensando aí na modalidade desse empréstimo na prática, né, os juros altíssimos, né, superando 400%, toda uma discussão sobre uma regulagem, né, tabular esses juros, e o comércio se insere muito nessa discussão também. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. O que acontece? Hoje eles estão querendo limitar a cobrança desses juros a 100% do valor de sua dívida bruta. Então, por exemplo, se você deve R$1.000, você vai pagar no máximo R$2.000. Então, para o consumidor final, é maravilhoso, você concorda? Então, você vai ter, pelo menos, assim, como que você vai pagar essa dívida? Então, você não vai ter aqueles juros sobre juros na cobrança da sua dívida. E outro ponto, a sua capacidade de pagamento amplia-se, né? Só que é o seguinte, a Febraban e todos os bancos estão alegando o seguinte, que ao limitar esses juros, entendeu, de forma artificial, vai diminuir a sua oferta de crédito. Por quê? O que as operadoras ganham? O que o banco ganha? Ele ganha com juros, é o risco do capital que ele tem que colocar, porque nós temos um risco de inadimplência muito alto no Brasil. Então, os juros altos não é uma coisa que a gente pode falar, a gente quis colocar uns juros altos. Não, tem sim alguns juros que são abusivos, mas assim, o risco do capital é muito alto. Então, o que acontece? Eles ganham com esses juros, eles ampliam esse prazo de pagamento, ganhando com esses juros, que a gente chama o preço do capital. Então, você vai ganhando. Então, no final, uma dívida que era 1.000, você vai pagar, por exemplo, 4.000. Então, você está com um spread ali de R$3.000. Então, isso é um montante de renda para oferta de crédito. Você limitar isso para os bancos, o que eles estão afirmando? Que vai diminuir a sua oferta de crédito, porque ele vai diminuir também esse prazo de pagamento e vai ter uma análise realmente de score muito mais competitiva, assim, e vendo realmente o risco de pagamento ou não. Então, a grande parcela da população que é dependente desse crédito para comprar vai ficar prejudicada. Então, o ideal é o quê? Que chegue-se um acordo com as atividades, toda essa atividade financeira, né, com as operadoras de cartão de crédito, os bancos, e o varejo, e o governo e todos esses órgãos reguladores, para chegar ao meio termo que isso não prejudique a cadeia produtiva como um todo. E nesse ponto é o consumidor e o varejo. Ainda nessa discussão aí sobre redução de crédito, esse parcelamento, tudo mais, tem ouvinte, não assinou a mensagem não, mas perguntando se a depender do que for, mensagem um pouquinho longa aqui, mas resumindo, se a depender do que for negociado no fim das contas, se o comércio na ponta pode acabar reduzindo essa quantidade de parcelas oferecidas, dependendo aí do bem, chegando, sei lá, 18 vezes, né, até sem juros também. O que acontece? Se o varejo não tiver acesso a esse parcelamento sem juros, realmente ele vai diminuir esse número de parcelas, porque ele precisa desse retorno do capital para fazer o fluxo de caixa. Então, ele precisa dessa antecipação. Mas a tendência é o seguinte, se houver essa limitação, que o número de parcelas seja reduzido, sim. Entendi. E uma prática que no exterior já é meio que usual, né, Ana? Claro que depende de país para país, mas assim, essa coisa do parcelas a perder de vista, não sei se é uma característica exclusivamente brasileira, mas muito brasileira também, né? Não, ele é muito brasileiro, mas o contexto que a gente está inserido é completamente diferente. Nós estamos falando de uma renda per capita muito menor, baixa. Nós estamos falando de uma parcela da população muito maior de classe C, D e E. Então, assim,
tem essa modalidade de pagamento hoje para o varejo, ela é necessária, principalmente para o pequeno, para fazer o quê? Vender o seu produto. É isso. Entendeu? Reflete diretamente na economia, né? Completamente na economia, porque se você diminuir esse consumo, se você restringir esse consumo, você vai ter menos renda e circulação, vai impactar, é o que a gente fala, entra no círculo vicioso da economia. É desemprego, é falta de investimento. Então tem que chegar ao ponto de equilíbrio, que não prejudique tanto os bancos, que não prejudique essa oferta de crédito, mas também que não prejudique o consumidor final e a cadeia produtiva como um todo. É isso. São 10h19, a gente conversou aqui na Band News FM com a Ana Paula Bastos, economista da CDL aqui, Belo Horizonte. Ana, obrigado, viu, por mais essa conversa. Obrigada a vocês, um abraço, bom dia a todos. Bom dia.